Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo.
Bom dia! Sejam todos bem-vindos, principalmente sintam-se bem em casa aqueles que nos visitam. Destaco aqui o pastor Ismar e a família dele, a Carla, a Isabela, o Leonardo. Inclusive, desde já agradecemos por ter aceito o convite para também trazer a pregação, a mensagem do Evangelho no culto de hoje, em que vamos lembrar os 52 anos das servas São Lucas. O aniversário foi no dia 20, então no dia 20 que lembramos esta data, e hoje então queremos, com este culto de louvor, de gratidão, agradecer a Deus, pedir para que Deus continue abençoando esse departamento da igreja, as servas, e obviamente por meio da palavra, da oração, do louvor, Ele também vai abençoar a todos nós. Nós vamos cantar, os hinos estarão projetados, o primeiro hino, Entoa, ó Grei remida.
puder e quiser ficar em pé, faremos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Em preparo à confissão dos pecados, cantaremos o hino Tem compaixão de mim, Senhor. Colocamos em pé e juntos fazemos a confissão dos nossos pecados e o pedido de perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. E Deus teve e tem misericórdia do pecador, de todos nós. E esse período de Quaresma, lembramos a trajetória, a caminhada de Jesus até a cruz, onde Ele dará a sua vida, onde Ele deu a sua vida para perdoar os pecados, apagar as culpas. E estes pecados que Deus em Cristo Jesus perdoa, como ministro da palavra e em sua ordem, quero anuncio a todos vocês, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados dos nossos pecados, com alegria louvamos a Deus com o Salmo número 130. Salmo número 130. Vamos fazer a leitura deste salmo de forma alternada. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro versículo.
Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel do seu povo. Podemos sentar? O próximo hino que vamos cantar: Ninguém nos amou como o Filho de Deus. Chamo aqui à frente a dona Noeli e a Milena, que vão fazer as leituras do Antigo Testamento e da Epístola. As servas que comemoram o aniversário neste culto vão participar fazendo as leituras. A primeira leitura é de Ezequiel 37, 1 a 14. No Antigo Testamento está na página 574. As Bíblias que nós temos aqui na igreja, esta é a página 574. Ezequiel 37, 1 a 14. O vale dos ossos secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor.
Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir a sepultura onde o meu povo está enterrado e vou tirá-los para fora. Ali ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Muito obrigado, dona Noeli. A leitura da epístola, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 11. Estará mais ao final da Bíblia, no Novo Testamento, na página 128, nas Bíblias que temos aqui na igreja. Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 11. A dona Milena vai fazer esta leitura. A vida dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus,
daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Muito obrigado, Milena, Dona Noeli. Essas foram então as leituras do Antigo Testamento e da Epístola. Próximo hino que vamos cantar, que é uma oração, pedimos para que Deus nos dê palavras, nos dê a sua forma de pensar, principalmente para falar do amor do Evangelho de Cristo ao nosso próximo. A leitura do Evangelho, registrado no Evangelho de João, capítulo 11, onde todo o contexto deste capítulo fala sobre a ressurreição de Lázaro. Mas nós vamos ler algumas partes deste milagre de Jesus, começando no versículo 17 até o 27, e depois o versículo 38 até o versículo 44. Quem puder e quiser ficar em pé, os convido, em reverência às palavras do Santo Evangelho e de Jesus Cristo. Leitura bíblica de João, capítulo 11, versículos 17 a 27, onde lemos: Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dá tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá.
Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 38 até 44. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos vamos confessar a nossa fé em nosso Deus, Deus revelado na Escritura Sagrada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Em Jesus, amigo temos. Preparação à mensagem, cantamos este hino. Que Deus lhe abençoe, pastor Ismar, no dirigir da palavra de Deus.
Certa vez, para não dizer era uma vez, certa vez, o pastor estava no seu escritório, estava lendo, estava estudando, e de repente ele escutou um barulho alto assim, conversas meio altas assim. Ele até se assustou um pouco, pensou assim, o que está acontecendo? E ao se aproximar um pouco mais de onde vinha o barulho, escutou assim que era um grupo de mulheres conversando alto. E logo percebeu que elas brigavam um pouquinho, riam, não tão pouquinho, e trabalhavam bastante, bastante. Esse pastor era o pastor Ismar. O escritório ficava mais ou menos ali assim, e embaixo estava o departamento de servas, razão pela qual hoje eu estou aqui. Esse grupo de senhoras, quem está participando do culto hoje veio individualmente no culto. A comunidade, a congregação aqui tem um grupo de senhoras que trabalha, se reúne e que está celebrando os 52 anos, como o pastor André antes destacou e lembrou. Esse grupo de fato é muito especial e eu fico feliz com todo o grupo aqui da congregação São Lucas, e quero usar uma palavra, começando a pregação na palavra, um versículo que eu disse para a congregação e digo para o departamento de servas hoje, e repito para cada um, que é aquele lá de 1 Coríntios 15, 58, é um texto bem tradicional, que diz assim: continuem firmes, inabaláveis e sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é e nunca é em vão. Vosso trabalho não é em vão. Sigam firmes e inabaláveis, nunca é em vão. E eu gostaria de destacar justamente esse texto inicial, e eu falo para o grupo de senhoras, né? Para que continuem naquelas conversas bonitas e nos trabalhos. Na época faziam bolachinhas, massa e outras muitas coisas, mas também falo para cada um individualmente, para você que está no culto hoje, que tem o seu trabalho, que tem as suas coisas que pensa dentro dos seus planos, e no reino de Deus. No reino de Deus. A gente vive num momento de muito egoísmo, onde cada um pensa nos seus planos, mas o texto diz: a obra que fazemos no Senhor, essa não é em vão. E ela nem sempre é fácil, por vezes é como se fosse uma cruz pesada, mas ela não é em vão e ela traz bênçãos. Então quero dizer para cada um, continue firme nesse trabalho, naquilo que está usando o seu dom para servir, nunca é em vão. Me direcionando para o texto bíblico que o pastor André leu, quando Jesus chegou em Betânia, parecia que tinha sido em vão. Quando Jesus chegou em Betânia, parecia que tinha chegado tarde demais. Por 2 momentos, tanto Marta, a irmã do falecido Lázaro, como Maria, ambas, quando falam com Jesus, elas dizem assim: se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido, mas agora é tarde, agora já foi. Marta chega a dar uma confissão de fé e dizer assim: ainda o que o Senhor pedir vai acontecer, mas logo essa fé se esmorece, e ela entra em algumas reflexões bem práticas, e percebendo, achando que tudo tinha sido em vão. Quem tinha mandado chamar Jesus foi a Marta. A Marta tinha disso, a Marta era bem prática. Até inclusive a casa, em vez de dizer a casa de Lázaro, num tempo bem mais machista, dizia a casa de Marta. A Marta era prática, ela era que fazia as coisas, ela que dizia: vai lá, chama Jesus, está doente. Era alguém pragmática e alguém
articulista para resolver as coisas. Eu estou dizendo isso porque eu quero comentar um pouquinho mais da Marta e pensar na gente também. Mas gostaria de mais uma vez lembrar que parecia que tinha sido tudo em vão. Jesus chegou tarde. Como é que dizia lá? Lázaro estava sepultado há 4 dias. Chegou tarde, já era. Mas a gente sabe que não foi tarde. E a gente sabe que não foi em vão. Jesus ressuscitou Lázaro. As coisas aconteceram. Por isso a palavra é, agora de novo para vocês, nunca deixem de chamar Jesus. Marta chamou Jesus. E no momento ela achou que isso já era tudo em vão, porque não chegou a tempo. Às vezes pensamos que o tempo passou, que algo deu errado, que algo se desviou. Nunca deixem de orar, nunca deixem de chamar Jesus, mesmo que 4 ou 400 dias tenham passado daquilo que a gente imagina que devia ter acontecido antes. É uma palavra direta para a gente. Se antes falei do trabalho das servas, um trabalho árduo é a oração. O espírito pragmático, por vezes, da gente nos impede isso, mas um trabalho árduo é a oração. E por vezes nos exige falar alto e conversar, uns com os outros, inclusive, e com Deus. E Davi chegava, entre aspas, até brigar com Deus, nos Salmos, como a gente percebe. Nunca deixem de chamar, de orar. Se tem certas coisas que não são em vão, como eu afirmei, a Bíblia diz, tem outras que são absolutamente em vão. E eu queria chamar a atenção de vocês também para isso. Tem coisas que são em vão, gente, são em vão. E vou dizer uma: excesso de ansiedade e de preocupação é em vão. É em vão. E vocês, a gente, sabe disso ou não? E te vê depois, pois é, nem precisava ter me preocupado tanto assim. E Deus insiste em nos dar provas e sinais. Quando Jesus está orando, dizendo assim: Deus, obrigado porque o Senhor me ouviu, agora que ele nem tinha ressuscitado Lázaro ainda. Eu estou dizendo isso não por mim, né, mas por eles aí, porque eles precisam sim de uma força, são muito preocupados a gente. A ansiedade, Jesus nos mostra, nos convida a vencê-la. E Marta parecia alguém muito assim, controladora, organizadora, tudo nas suas mãos, uma bênção para todo mundo da casa. Mas para ela, muitas vezes não. Lembram lá de Lucas 10, 38 a 42, Maria e Marta visitam a visita de Jesus? A mesma família, é o mesmo núcleo ali. Agora Lázaro, um dos irmãos, não é mencionado lá, mas quando Jesus vai visitar Marta e Maria, quem não lembra, tá? Quem não conhece essa história, Jesus chegou lá e a Maria sentou-se junto com Jesus. Até me chamou a atenção que diz que Maria ficou sentada lá, né? Maria era meio sentada pelo jeito, né? E a Maria sentada ouvindo Jesus e a Marta fazendo de tudo, organizando tudo, pensando em tudo. E daqui a pouco a Marta fica braba. As servas também ficam brabas uma com a outra de vez em quando, né? E a Marta diz: mas tá louco, eu tenho que fazer tudo sozinha, se não é eu aqui, né? De vez em quando a mulherada, algumas reclamam assim também, né? Se não é nós. O Jesus pede para Maria me ajudar aqui também. E aí Jesus diz: Marta, Marta. Aí as expressões são assim, da pós-modernidade quase, né? Marta, Marta, andas inquieta, e por que não dizer ansiosa com muitas coisas? Calma, uma coisa é necessária, e a Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tirar dela. Esse espírito pragmático do aqui e do agora, e de controlar todas as coisas, também esteve presente em João 11. Marta chega a dizer, tudo que vai pedir vai acontecer, mas aí quando Jesus vai realizar, e eu digo para vocês, esse foi o maior milagre de Jesus.
Eu poderia dizer, não, porque Jesus criou os céus e a terra, é verdade, mas ele ali, a de maior repercussão, inclusive os planos para matá-lo e matar até o Lázaro vieram depois, o maior impacto foi esse. Quando Jesus se prepara para esse momento sublime, ele diz, tirem a pedra. E a Marta, controladora, o que ela diz? Não tira a pedra porque está. Jesus olha assim, pô Marta, mas tu não falou em ressurreição, né? Agora que vai acontecer as coisas, tu fica te preocupando se vai cheirar mal ou não, né? Que perspectiva humana, né? De alguém que está sempre inquieta, ansiosa, pensando em todos os detalhes. Calma, Marta, deixa comigo, deixa tirar a pedra, eu vou resolver as coisas. Marta, em outro momento, senta aí com a Maria, te aquieta, mulher, confia. Eu gosto muito daquela história. Certa vez eu vi aí um palestrante dizer o nome do galo de uma fábula, e ele até falou que a origem era na França. Eu conhecia dos textos de Rubem Alves, que escreveu muito sobre educação. Rubem Alves escreve a fábula falando de um galo muito orgulhoso, que achava que o canto dele fazia o sol nascer. E ele dizia para a bicharada da fazenda, toda hora isso, se não é eu, nesse lugar o sol não nasce. E às vezes até ele convidava, né? Eu vou cantar e vocês vão ver que o sol vai raiar. Que cara importante, né? E nessa história de Rubem Alves diz que uma vez teve uma festa na fazenda e o galo dormiu demais no outro dia. E quando acordou, o sol já tinha raiado. E ele ficou profundamente decepcionado e até envergonhado, porque percebeu que o sol nascia sem ele cantar. Marta era uma dessas que achava que o sol nascia só quando ela organizava as coisas. Mas o Senhor o faz do mesmo jeito. E eu citei, normalmente eu não cito o nome direto assim, mas do Rubem Alves, a parábola continua, a história continua, porque o Rubem Alves conta que o galo continuou a cantar depois de novo. E aí perguntaram para ele, por que tu está cantando? Não é tu que faz o sol nascer. E aí ele diz, pois é, eu hoje canto porque eu sei que o sol vai nascer. E canto de gratidão pelo Criador. O departamento de servas, e até explico para quem não conhece muito bem, tem um lema que é servir com alegria. É o Salmo 100, versículo 2. E isso não é coisa tão fácil. É preciso confiança, gratidão e leveza para servir com alegria. Porque senão a gente sempre acha que depende da gente. E a confiança não nos deve levar simplesmente a ficar sentado, mas a continuar dizendo, continuem firmes, fortes e abundantes no trabalho do Senhor. Continuem muito mais agora. Muito mais agora. Porque o Senhor é quem faz levantar, usando uma linguagem popular e humana, ou faz nascer o sol. Ele criou o sol, mas Ele não só faz levantar o sol, Ele faz levantar os mortos para a vida. E quando fez isso com Lázaro, era só uma imagem do que fará com todos nós. Calmem, eu sou o Senhor da vida. Calmem, eu venço a morte. Calmem, eu vou cuidar disso também. Certamente no coração de cada um tem uma preocupação. Quem vai cuidar de mim? Como é que vai ficar aquela história? Sei lá como vai dar essa situação. Será que vai dar certo? O meu convite é: confiem, conversem com Deus e trabalhem com alegria, conversando alto, brigando um pouquinho, rindo muito mais e vivendo a leveza de servir, se engajar com alegria numa coisa que não é em vão.
E aos que não creem, eu os convido, creiam em Jesus. Porque para os que não creem, a morte de Jesus e toda a sua obra terá sido em vão. Mas ele continua a fazer o sol nascer dia a dia. E com o sol nascendo cada dia, a sua misericórdia se renova. E ela é para todos nós, ela é para o departamento de servas, ela é para a congregação São Lucas, e ela é para cada indivíduo. Então, como grupo, como indivíduos, continuemos firmes, fortes, inabaláveis, sempre abundantes no trabalho do Senhor, porque no Senhor nunca é em vão. Que assim seja. Amém. Amém. Que Deus nos preserve com sua graça, com sua compaixão, hoje e sempre, nos encaminhando para muitas histórias como a de Maria e de Marta, dessa família, e que a gente possa, sobretudo, ter essa caminhada de família cristã. Deus abençoe o departamento de servas nos seus 52 anos, a congregação São Lucas que festeja seus 50 anos, na certeza de que nada do que planejamos e fazemos é em vão. Que assim seja. Amém. Ficamos em pé, cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, o puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Podemos nos sentar com gratidão e movido pelo amor de Deus, queremos trazer as nossas ofertas para que o reino de Deus continue sendo ampliado por meio da pregação do Evangelho. Fazemos como de costumes, trazemos aqui à frente, vemos pelo meio e aí voltamos pela lateral. Nós vamos cantar o hino de gratidão. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Cria
Antes de nós fazermos a oração, quero chamar bem-vindo, e agora se torna então membro da congregação São Lucas, o Michael Ismael Klein. Eu vi ele por aí, cadê? Aqui, está na frente, aqui. Fica em pé, hein? Para todo mundo te conhecer, te dar as boas-vindas, né? Seja bem-vindo então à nossa congregação, né? Junto com a família, a Pamela já fez a profissão de fé, a Luísa foi batizada, né? Molhou a cabecinha esses dias. E cadê a Lívia? A Lívia está por aí, deve estar com a avó. Não está com a avó? Cadê a Lívia, né? Mas então, sejam bem-vindos, né? Já estavam participando conosco nos cultos, e agora então, por meio da transferência, que veio da congregação evangélica de Confissão Luterana de Campo Bom, a comunidade Trindade. Então, que Deus te abençoe também em nosso meio, e a partir de hoje também seja bem-vindo a participar da Santa Ceia conosco. Muito bem. E nós vamos orar. Foi assinalado que não tem nenhum pedido no livro lá, né, de orações, mas eu lembro de alguns que estavam sendo colocados ultimamente ali. Eu quero enfatizar, né, um agradecimento pela Geni Fry, né, que é a irmã do Marcos, que está se recuperando aos poucos. Também o cuidado lá com o seu Jurandir, né, que quebrou o fêmur, né, que já está se recuperando, continuamos orando por ele. Lembro da dona Justina Mittmann, está com tratamento num tumor que tem no pulmão e está tendo resultados positivos. Queremos agradecer e pedir a Deus para que continue cuidando dela. Também queremos incluir os aniversariantes na semana, no dia 20, as servas, né, completando 52 anos, as servas São Lucas, e também a Rejane Laus. No dia 22, o João Lindemeyer e Marisa Bruch. No dia 23, o Fabiano Roth e o Rafael Hartmann. No dia 24, o Felipe Gomes e a Roseline Bauer. Nos colocamos em pé, quem puder, quem quiser, e falamos com Deus em oração. Pai amado, assim te chamamos, porque realmente és um Pai amoroso, um Pai que demonstra amor, mesmo que da nossa parte nem sempre agimos ou demonstramos o mesmo amor para contigo. Mas por tua misericórdia, por causa do teu Filho Jesus, continua nos abençoando e cuidando como um Pai querido, nos dando tudo aquilo que precisamos para a vida e o sustento. Principalmente te agradecemos pelo teu Filho Jesus, que perdoa, que salva, que está conosco em nossa vida, nos nossos dilemas, dificuldades e preocupações. Obrigado por também nos cercar com coisas e pessoas que precisamos e necessitamos para o nosso dia a dia. Obrigado pela família, pelos amigos, pelos irmãos na fé. Obrigado também por nos dar o pão de cada dia e tudo que isso envolve. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes e os abençoe ricamente. Também agradecemos pelos 52 anos das servas São Lucas. Essas mulheres que doam os seus bens, o seu tempo, o seu carinho, os seus cuidados, também as suas orações e o seu testemunho de fé. Abençoe a cada uma delas, abençoe o departamento em si, e que abençoe também os seus familiares, e através delas também a congregação São Lucas, e que possam assim, com seu jeito de ser, também levar o evangelho da salvação em Jesus a todas as pessoas. Muito obrigado, querido Deus,
por nos dar a tua companhia nos momentos difíceis, quando estamos doentes. E pedimos em favor de cada um deles que estão enfermos, hospitalizados. Restaura-lhes a saúde. Seja também com cada família. Abençoa cada lar. Esteja com aqueles que sofrem por causa da depressão, por algum distúrbio psicológico, por causa do luto. Fortalece-lhes a fé nesse momento de provação. Onde há dúvidas, que o Senhor traga certezas. Onde há preocupações, que o Senhor traga tranquilidade. Onde há falta de fé, que o Senhor, por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia, restaure e fortaleça a fé de cada um. E que assim possam estar sempre próximos de Jesus, o nosso Senhor. Obrigado também pelo pastor Ismar, a sua família. Abençoe-o na sua congregação, também no trabalho, junto com a diretoria das servas luteranas do Brasil. Abençoa a congregação São Lucas, os seus planos, os seus desafios. Novamente temos diante de nós, como congregação, o desafio de conclusão da obra do templo, com a construção dos banheiros aqui ao lado. Que possamos, orando, trabalhando, ofertando, conseguir vencer mais este desafio que temos diante de nós. E sabemos que o Senhor nos orienta, nos guia, nos conduz. Por isso confiamos em Ti. E logo este objetivo será também alcançado. Querido Deus, em Tuas mãos entregamos nossa vida. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nos diz Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o Seu Filho para salvar o mundo. Cumprindo a ordem de Cristo e confiantes em Sua promessa, celebramos a Santa Ceia, através da qual recebemos perdão, vida e salvação. Assim nos revela a Escritura Sagrada. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo, cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo.
congregação pode sentar. Nós vamos fazer, como de costume, começamos aqui pelo meu lado direito, vindo pelo meio, voltando pela lateral. Igualmente também depois, começamos aqui pela frente, depois dos fundos, vindo pelo meio, voltando pela lateral. São bem-vindos a participar da Santa Ceia, todos que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que são instruídos e confirmados. Eles porventura gostariam de participar da Santa Ceia e não se enquadram nesses detalhes que acabei de mencionar, fale comigo depois do culto, que nós explicaremos como fazer, como proceder para participar da Santa Ceia. Venham porque tudo está pronto. O verdadeiro amor que vem do Pai dos céus, Ele vem de graça a todos os filhos seus. Quero te contar, eu quero te falar, o quanto é grande esse amor. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz, foi por amor em um plano de salvação, assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. Obrigado, ó Pai do céu, por essa graça, o dom da salvação. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz, foi por amor em um plano de salvação, assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. O verdadeiro amor vem lá dos altos céus e vem de graça a todos os filhos seus. Quero cantar, eu quero te falar, o quanto é santo esse amor. Ó, vem habitar em mim. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho que os espinhos
esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou. Graças dou. Graças dou.
Ficamos em pé e damos graças a Deus. Graças te rendemos, Senhor, nosso Pai Celestial, pelas bênçãos concedidas durante este culto. Por meio da palavra que ouvimos, a Santa Ceia que recebemos. Recebemos também perdão dos pecados, o fortalecimento na fé em Jesus, e as tuas promessas foram renovadas em nossa vida. Também o teu amor para conosco e também o amor que queremos demonstrar para contigo e para com o nosso próximo foi fortalecido. Também nos encoraja para testemunhar Cristo para todos. Em teu nome, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? As servas, eu quero que venham aqui à frente, todas as servas, e nós vamos depois cantar, mas primeiro tem que vir aqui, porque daí a presidente tem que puxar à frente, vem, né? Fiquem viradas para o altar, primeiramente, né? Porque nós queremos louvar a Deus com o hino das servas, e aí elas ficam em evidência, em destaque, olha só. Como o pastor disse na mensagem, imagina a conversa delas, né? Bem animada. Muito bem. Então, diz, né, que os hinos oficiais têm que ser em pé, né, pastor? Mandei todo mundo sentar, então vamos ficar em pé de novo, todo mundo, né? Brincar de vivo e morto, né? E aí nós vamos nos direcionar ao altar e vamos juntos cantar então o hino das servas. Amado e querido Pai Celestial, graças te rendemos e louvamos pela serva São Lucas, que lembra hoje 52 anos de fundação. A todas as lideranças que passaram e continuam nesse departamento.
pelo empenho e o amor que tem por teu Filho Jesus e pelo trabalho no teu reino. Muito obrigado, querido Deus, por cada uma delas, e as abençoe ricamente junto com os seus familiares. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podemos sentar. Muito obrigado, servas queridas. Muito bem.